Levítico 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: esta será a lei do leproso, medida a sua purificação será levada ao sacerdote. E o sacerdote sairá do arraial, e o sacerdote examinando, eis que se a praga de lepra do leproso for sarada. Então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre água viva. Tomará a ave e o pau de cedro, carmesim e sopo, e o molhará com a ave no sangue da ave sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo. E soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará os seus vestidos e rapará todo o seu pelo. Se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora de sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, sua cabeça e a sua barba, e as sobrancelhas dos olhos, e rapará todo o outro pelo. E lavará os seus vestidos e lavará sua carne com água, e será limpo. E ao dia 8º tomará 2 cordeiros sem mancha, e um cordeiro sem mancha de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha, para ofertar de manjares amassado com azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e o oferecerá por expiação da culpa, e o logo de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo. Porque assim a expiação da culpa, como a expiação do pecado, é para o sacerdote coisa santíssima. O sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se. Também o sacerdote tomará do azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça, daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará a expiação do pecado, fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície. Depois o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, e a dízima de flor de farinha, amassado com azeite, para oferta de manjares. 2 rolas, 2 pombinhos, conforme alçar sua mão, dos quais um será para expiação. E ao 8º dia da sua purificação os trará o sacerdote. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa. Então depois há o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará a expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar de sua mão direita. Também o sacerdote derramará do azeite na palma de sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote com seu dedo direito espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita, daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça de quem tem de purificar-se. Depois oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, conforme alcançar sua mão. Do que alcançar sua mão, será um para expiação do pecado e outro para o holocausto. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar o preceito para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés a Arão, dizendo: quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão,
e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga na minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa não seja contaminado. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. Vendo a praga, eis que se a praga nas paredes da casa tem covinhas verdes ou vermelhas, parece mais profunda do que a parede. Então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa, e cerrará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia e examinará, e se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras. Porém, se a praga tornar e brotar da casa, depois de se arrancarem as pedras, depois da casa ser raspada, então o sacerdote entrará examinando, eis que se a praga da casa se tem estendido, lepra roedora há na casa. Portanto, se derrubará a casa, suas pedras, sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará tudo para fora da cidade. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada será imundo. Também o que se deitar e dormir em tal casa lavará os seus vestidos, o que comer em tal casa lavará os seus vestidos. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando, eis que se a praga da casa se não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará a casa por limpa. Depois tomará para espiar a casa 2 aves de pau de cedro, e degolará uma ave no vaso de barro. Então tomará pau de cedro e o ensopo de carmesim, e a ave viva esmolhará da ave degolada, e nas águas vivas espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave e com as águas vivas. Então soltará a ave viva para fora da cidade sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da e da lepra dos vestidos das casas, da inchação e do apóstolo e das ampolas, para examinar em que dia alguma coisa será imunda e em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Levítico 15. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo de sua carne será imundo por causa do fluxo. Isto, pois, será sua imundícia por causa do fluxo, se a sua carne vaza o seu fluxo, ou se a sua carne estanca o seu fluxo. Toda a cama em que se deitar o que tiver fluxo será imunda. Toda coisa sobre o que se assentar será imunda. E qualquer que tocar na sua cama lavará os seus vestidos, se banhará em água. E aquele que se assentar sobre aquilo que se assentou, o que tem o fluxo, lavará os seus vestidos. E aquele que tocar a carne do que tem o fluxo, lavará os seus vestidos, se banhará em água. Quando também que tem o fluxo cuspir sobre o limpo, então lavará este os seus vestidos, se banhará em água. Também toda a cela em que cavalgar, que tem o fluxo, será imundo. E qualquer que tocar em alguma coisa que estiver debaixo dele, será imundo até a tarde. Mas se lavará os seus vestidos, se banhará em água, e será imundo até a tarde. Também todo aquele em que tocar e que tem fluxo, sem haver lavado as suas mãos com água, lavará os seus vestidos. E o vaso de barro em que tocar, o que tem fluxo, será quebrado. Porém, todo o vaso de madeira será lavado. Quando, pois, o que tem fluxo estiver limpo do seu fluxo, contar-se-ão 7 dias para a sua purificação, e lavará os seus vestidos. E ao 8º dia tomará 2 rolas, 2 pombinhos, à porta da tenda da congregação, e os dará ao sacerdote. E o sacerdote oferecerá para expiação do pecado. Assim o sacerdote fará por ele expiação. Também o homem, quando sair dele a semente da cópula, toda a sua carne banhará com água, e será imundo até a tarde. Também todo o vestido e toda a pele em que houver semente de cópula se lavará com água, será imundo até a tarde. Também a mulher com quem o homem se deitar com semente de cópula, ambos se banharão com água, e serão imundos até a tarde. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que tocar será imundo até a tarde. Tudo aquilo
sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo. E qualquer que tocar a sua cama lavará os seus vestidos, se banhará com água. Qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela estiver assentado, lavará o vestido. Se também alguma coisa estiver sobre a cama, sobre o vaso em que ela se assentou, se alguém tocar, será imundo até a tarde. E se com efeito qualquer homem se deitar com ela e a sua imundícia estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também a mulher, quando manar o fluxo do seu sangue por muitos dias, fora do tempo da sua separação, ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo do que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imundo. Toda a cama sobre que se deitar, todos os dias do fluxo ser-lhe-á como a cama da separação. E qualquer que tocar será imundo. Portanto, lavará os seus vestidos e se banhará com água. Porém, quando for limpo do seu fluxo, então se contarão 7 dias. E ao 8º dia tomará 2 rolos, 2 pombinhos. Então o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e outro para o holocausto. Assim separareis os filhos de Israel nas suas imundícias, para que não morram nas suas imundícias, contaminando o meu tabernáculo que está no meio deles. Esta é a lei daquele que tem o fluxo, e daquele de quem sai a semente da cama, e que fica por ela imundo. Como também da mulher enferma na sua separação, e daquele que padece do seu fluxo, seja varão ou fêmea, e do homem que se deita com mulher imunda.